Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos mais uma vez juntos. Estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Queremos agradecer a Deus por este dia e também a vocês por estes momentos que vamos juntos ter. Agradecemos a todos que compartilham os estudos e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E queremos aqui mandar um alô especial para a Abádia Ferraz, que está parabenizando seu filho, que hoje completa mais um ano de vida. Nadir Garcia, parabenizando a neta Tatiana, que também está aniversariando hoje. Queremos também mandar um alô especial para Elza Rodrigues, parabenizando a amiga Elizabeth, que hoje completa mais um ano de vida. Naldo Santos está agradecido pelos exames da esposa, está tudo bem, foi tudo normal, graças a Deus. A esposa Leide. Também a Ilcéia Corrêa dos Santos Victor, pedindo orações por ela, família, especialmente as filhas Ilka e Kelly. E Cabral pede orações pela família do pastor Elias Medeiros Cima. Ele veio a óbito, que Deus conforte os familiares do pastor Elias Medeiros Cima. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, estamos em tua presença agradecidos pelas bênçãos, por tudo que tens feito por cada um de nós. Queremos pedir que estejas presente conosco durante os momentos que estaremos aqui estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco. Nos ajude, Pai, precisamos entender e colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que permaneçam firmes na fé. Abençoe o filho da Abádia Ferraz, que está aniversariando hoje. Abençoe também a Tatiana, completa mais um ano de vida. Queiras também abençoar a Elizabeth, que está aniversariando. Abençoe a Leide na recuperação da sua saúde. Também queiras abençoar os familiares do pastor Elias Medeiros Cima, que sejam confortados por ti. E também abençoe as filhas da Ilcéia, que são a Ilka e a Kelly. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, perdoe os nossos pecados. Amém. Esta semana é o nosso último estudo desta série sobre o livro de Êxodo. E na semana que vem nós começaremos a estudar algumas lições de fé que nós encontramos no livro de Josué. Agradecemos a Deus por Ele permitir que nós busquemos cada dia a presença dEle através do estudo e que sejamos edificados, que possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e estarmos prontos a fazer a vontade de Deus em nossa vida e não a nossa vontade. Nós, essa semana, estaremos aqui nesse último estudo falando sobre o tabernáculo. No livro de Êxodo, no capítulo 40, versos 34 e 38, nós lemos: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então aqui nós encontramos a tenda do encontro e também o tabernáculo. A tenda do encontro ficava fora do arraial, onde Moisés ia ter o encontro com Deus, e no tabernáculo eram realizados ali o ritual que apontava para Jesus que haveria de vir para salvar a humanidade. Esta era a função do tabernáculo. Todo o ritual apontava para Jesus. E quando era de dia, a nuvem do Senhor repousava ali sobre o tabernáculo. E de noite essa nuvem, ela se transformava em coluna de fogo. Era a presença constante de Deus no meio do povo de Israel. E temos hoje também a certeza de que Deus continua presente com todos aqueles que o invocam, com todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. A presença de Deus é constante. E Deus, Ele quer estar entre nós. Deus, Ele quer estar em nós. E por isso Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele disse para os seus discípulos que Ele estava voltando para o Pai, mas que enviaria o outro Consolador, enviaria o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele está presente em todo tempo, em toda parte, ao mesmo tempo. E todos aqueles que invocam, que buscam e aqueles que estudam a Bíblia, igual nós estamos fazendo agora, o Espírito Santo está presente aqui comigo, com você aí, com cada um que está buscando a presença de Deus. Ele é
onipresente, assim como Deus Pai. Jesus Cristo, ele não é mais onipresente. Por quê? Porque ele, depois que assumiu a forma humana, ele carrega para sempre aquela forma que ele assumiu aqui na terra e que depois da sua ressurreição ele foi glorificado. Ele então está nos céus, junto ao trono de Deus, intercedendo por todos aqueles que se arrependem. Então o Espírito Santo ele quer habitar em nós. E essa era a principal tarefa do povo de Deus, que era viver um relacionamento profundo com Deus. Por isso Deus pediu que fizesse um tabernáculo. E Deus quer que nós também tenhamos este relacionamento profundo. Aonde quer que nós estivermos e que nós invocarmos o nome do Senhor, Ele estará presente. Não é somente lá no santuário que nós vamos, na igreja, naquele edifício, não é somente lá que nós vamos encontrar a Deus, é onde nós estamos. E nós precisamos ter consciência disso. E muitas pessoas, às vezes, não têm a noção de que Deus está em toda parte e tudo que nós fazemos é visto por Ele, e não é somente lá no santuário, lá naquele edifício que nós nos congregamos, que Deus está presente. Então Deus ele queria e quer se relacionar conosco, por isso Ele enviou o Espírito Santo. E qual era a função de Deus no meio do povo de Israel? Era para que o povo de Israel pudessem fazer Deus conhecido às outras nações. E nós também precisamos exercer essa função, tornar o Senhor Jesus conhecido às outras pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, muitas pessoas com as quais nós nos relacionamos nem sequer sabem que nós somos cristãos. Por quê? Porque quando nós estamos com elas, nós vivemos iguais a ela, fazemos todas as coisas que elas fazem e não há diferença. Então nós precisamos ser testemunhas do Senhor Jesus, viver o Evangelho em todos os momentos da nossa vida. É uma vida de relacionamento com Deus. E as pessoas precisam ver que nós cristãos somos diferentes daqueles que não temem a Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, nós já citamos isso para vocês aqui nesse estudo durante as últimas semanas, eles se esconderam de Deus, eles tiveram medo. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado ele faz com que nós tenhamos medo de Deus. Mas vejam que Deus ele tomou a iniciativa e ele foi atrás de Adão e Eva, assim como ele vem atrás de nós. Não para nos culpar, não para nos condenar, Deus vem atrás de nós para nos salvar. Ele quer que nós reconheçamos que nós pecamos e que nós precisamos do arrependimento e que nós precisamos ter um relacionamento com Ele. É por isso que Deus vem atrás de nós. É bem provável que alguns daqueles que nos acompanham, que têm pecado em sua vida, que têm falhado, tenham ouvido a voz do Espírito Santo chamando para que se arrependa, chamando para que acerte o erro que cometeu, peça perdão a Deus, que se volte para Deus. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele quer que todos sejam salvos, mas só aqueles que aceitarem, só aqueles que quiserem e pedirem o perdão é que vão receber a graça e serão salvos. Então, assim como Deus foi atrás de Adão e Eva, Ele também vem atrás de cada um de nós. Até Jesus contou aquela parábola daquela ovelha que se perdeu. O pastor deixou as 99 no curral e foi atrás de uma ovelha que estava perdida. Porque a ovelha, quando se perde, ela não sabe voltar. A ovelha, ela fica perdida, apavorada, e ela não sabe o caminho de volta. E então o pastor ele vai atrás. E a Bíblia nos conta, na parábola de Jesus, que quando o pastor a encontrou, ele a tomou nos braços, colocou no ombro, levou de volta ao redil. Assim, Jesus faz com cada um de nós, que nos voltamos para Ele. Quando Ele vem atrás de nós e que nós o aceitamos, Ele nos toma em seus braços e Ele nos leva de volta, como se nós nunca tivéssemos pecado. Assim como aquele pastor cuidou daquela ovelhinha que havia se perdido, como se ela
nunca tivesse se afastado do rebanho. Então nós somos essa ovelha que se perdeu. E Jesus, ele veio atrás de nós. E ele quer nos salvar. Por isso ele deu o seu sangue. E lá no tabernáculo foi instituído a cerimônia que aponta para Jesus, o Senhor e Salvador. E nós encontramos aqui em Êxodo 35, nos versos de 1 a 3. Êxodo 35, versos de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Como nós sabemos, o governo do povo de Israel era um governo teocrático, era Deus que governava. E Moisés falava com Deus, e então o povo recebia as instruções. E aqui diz claramente que aquele que transgredisse o sábado naquela ocasião, por ser um governo teocrático, seria morto. Ele iria morrer. Hoje, nós vivemos sob vários governos, né? Em todos os países tem seus governos, tem as suas leis, mas a palavra de Deus, ela permanece. Hoje, quem transgride o sábado não é morto, mas está sendo tudo anotado na palavra de Deus, nos livros lá nos céus, estão sendo anotados todos os nossos atos. Então, nós que conhecemos a verdade do sábado, se nós transgredimos o sábado, por certo, isso está registrado lá nos céus. E o sábado, irmãos, não foi dado apenas lá no Sinai, como vocês devem saber, nós já comentamos também em outras ocasiões. O sábado ele foi dado lá no Éden, para Adão e Eva, quando Deus acabou de criar o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Diz-nos aqui em Gênesis, no capítulo 2, e também nos versos de 1 a 3, nos diz: Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra, de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou e de toda a sua obra de criação. Aqui nós encontramos, então, na Bíblia, a primeira vez registrado que, após a criação, Deus descansou no 7º dia, abençoou e santificou. E Deus criou o sábado por causa do homem, porque ele sabia que nós iríamos precisar desse dia na semana para descansar. Não é um dia qualquer que nós vamos escolher na semana para nós tirarmos folga e descansarmos do trabalho. É o sábado, é o 7º dia. Deus requer isso. E quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo a Deus como Criador de todas as coisas. E que Deus nos ajude a entendermos que não é pela guarda do sábado que nós seremos salvos, mas todos aqueles que são salvos por Jesus descansam nele, em Jesus, e também descansam nesse dia que Deus reservou, mesmo lá na eternidade já existia e trouxe então aqui, quando ele criou o mundo, para que o ser humano pudesse também descansar nesse dia, santificá-lo e poder ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos as verdades bíblicas. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.